O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, ele morreu apedrejado, irmãos, pelos próprios judeus. A igreja passou por várias perseguições e ela continua viva e de pé. A gente vê também, depois da perseguição romana, de uma forma mais generalizada, no período do imperador Nero, que foi terrível. Nero, por exemplo, mandava queimar famílias inteiras de cristãos, irmãos, no seu jardim, para promover espetáculo noturno, para iluminar as ruas. Depois de Nero, o imperador Vespasiano, foi durante o reinado dele que foi construído o Coliseu, que foi palco, irmãos, de martírio, de covardia com os cristãos, que eram jogados às feras para serem comidos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez a lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Como eu sempre digo, a minha intenção aqui é ajudar aos professores de escola bíblica dominical a entenderem melhor a lição e ajudar apresentando subsídios, caminhos, para que eles possam estar preparando as suas aulas e também você que não é professor e quer entender um pouco mais a lição e se aprofundar. Como eu também sempre digo, a minha intenção aqui não é ficar lendo tópico por tópico, mas focar mais no texto que dá base para a lição, né, para que a gente possa entender melhor o que a lição quer nos dizer, quer nos ensinar. E eu venho lhe pedir, por gentileza, que você se inscreva no meu canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe e que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos a mais uma aula. Então, meus irmãos, vamos a mais uma lição, né? A lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Então, nós estamos na lição de número 7, fazendo uma recapitulação aqui, né? A lição de número 1 foi a igreja que nasceu no Pentecostes. A de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição número 5, uma igreja cheia de amor. A lição número 6, que foi a lição passada, uma igreja não conivente com a mentira. E agora a lição de número 7, que tem como título uma igreja que não teme a perseguição. Então a gente já vai ver aí mais um aspecto importante a ser observado da igreja no seu início, né, da igreja primitiva, que é a questão da perseguição. E nós vamos aqui tentar trazer uma compreensão sobre essa questão da perseguição que a igreja sofreu e a sua perseverança em permanecer fiel a Cristo, mesmo em meio à perseguição. Então, dando continuidade aqui, nós temos o nosso texto áureo que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante obedecer a Deus do que a homens. Em Atos 5, 29. Continuando aqui, a nossa verdade prática diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. 1, a igreja será perseguida. 2, Deus a protegerá. Então, irmãos, é um ponto que o autor da lição colocou aqui, né, nessa lição, sobre a questão da perseguição. Ela é algo que a igreja sofreu, ela é certa, e nós, nos dias de hoje, precisamos estar preparados para essa perseguição. Perseguição essa, irmãos, que em alguns países existe com muita força também, pessoas morrendo em prol do evangelho. Mas tem uma outra garantia também, e nós temos comprovações bíblicas disso, que Deus protege a sua igreja mesmo em meio à perseguição. Então, é interessante a gente sempre ter isso em mente. A perseguição ela é certa, mas a mão de Deus para proteger a sua igreja, ela também é certa. Então, avançando aqui, nós vamos fazer como nós já por semana já é costume nosso,
entendermos esse contexto da leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e depois Atos 12, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler na revista primeiro, mas depois nós vamos passar para cá, para essa tradução que eu tenho em mãos, que é a King James atualizada. Mas primeiro, vamos ler a leitura bíblica em classe aqui através da revista. Atos 5, do 25 ao 31, que diz assim: E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Versículo 32, eu disse que ia até o versículo 31, mas vai até o versículo 32 de Atos 5. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora, Atos 12, do versículo 1 ao 5. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos entender esse contexto a qual nós acabamos de ler aqui da lição. Voltando um pouco atrás, Pedro, no dia de Pentecostes, ele anuncia Jesus ali no seu primeiro sermão pentecostal e quase 3.000 almas são salvas ali por Cristo, né? Se rendem a Jesus, se convertem. Na sequência desse texto, já em Atos 3, a gente vê a cura daquele homem coxo de nascença. Após aquela cura que Cristo operou na vida daquele homem através de Pedro e João, uma porta foi aberta para que Pedro anunciasse a mensagem do Evangelho. Aquele milagre abriu essa porta para que a palavra de Deus, o nome de Jesus, fosse pregado ali no templo, no alpendre ali do templo. E os saduceus, os religiosos, os saduceus, que eram a classe sacerdotal nos dias da igreja primitiva, nos dias de Jesus, nos primeiros séculos da era cristã, eles, vendo aquele milagre daquele homem e a mensagem que era pregada, eles interrogaram Pedro, prenderam ele e João numa cadeia. Aí nisso a gente já entra no capítulo 4 de Atos, aonde fica registrado em Atos 4:4 que quase 20 homens, né, foram agregados à igreja, né?
quase 5.000 novos membros somados, né, aos aproximadamente 3.000 já de Atos 2, no dia de Pentecostes, né? Estamos falando aí de mais ou menos 8.000 crentes. E as pessoas aceitavam a mensagem. Eles ouviam e aceitavam a mensagem de Pedro. E o milagre feito na vida daquele homem ali, daquele aleijado, é como se chancelasse o que Pedro e João estavam pregando ali. Os saduceus, vendo aquilo, se enchem de inveja, de ódio, mandam prendê-los. Já era tarde da noite, já estava anoitecendo, melhor dizendo. No dia seguinte, pede para que eles retornassem, né, na presença deles para serem interrogados. E eles ameaçam a Pedro e a João para que eles não continuassem mais falando do nome de Jesus. Eles queriam arrumar uma forma de neutralizar não só a evidência daquele milagre naquele coxo de nascença, naquele homem que era aleijado, como uma forma de parar, de travar, né, a mensagem do evangelho que estava sendo pregada e trazendo resultado. Só que o texto, eu acho interessante que lá em Atos 4, eu estou aqui com minha Bíblia, lá em Atos 4, no versículo 21 e 22, diz assim: E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois os homens em que se operara aquela cura, pois o homem, né, em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Ou seja, eles prenderam Pedro e João, interrogaram, ameaçaram e no final das contas teve que liberar eles. Porque o texto é bem claro, não acharam nada neles, prova nenhuma que fizessem desses apóstolos homens perversos, homens maus, fora da lei, alguém que merecia a prisão ou até mesmo a morte. Eles não conseguiram achar nada e tiveram que liberar os apóstolos. Eles são liberados, vão até os irmãos, relatam o que aconteceu. Os irmãos levantam aquela oração maravilhosa. Aí o texto na sequência diz, lá em Atos 4, 31, versículo 31, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Ou seja, olha a ação do Espírito Santo. Os apóstolos foram ameaçados, presos e ameaçados por pregarem a palavra. Relatam o ameaço, relatam o que aconteceu para os irmãos levantam um clamor, Deus se faz presente nessa oração, porque o lugar onde eles estavam tremeram, e essa ação do Senhor, do Espírito Santo, produz neles o quê? Coragem de pregar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. A mensagem do Evangelho continuou sendo pregada. Milagres através da igreja, Deus continuou operando. Vidas foram sendo salvas pelo poder do Evangelho. Ou seja, irmãos, mesmo diante da ameaça, mesmo diante da perseguição, a igreja continuou avançando. Porque a igreja tem dono, irmãos. E é o dono quem a sustenta. E o dono da igreja é o mesmo que a fundou, Jesus Cristo. Então, continuando aqui, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 32, a gente vai ver que eles eram unidos e se amavam. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Eles se amavam, irmãos. Ninguém se achava dono de nada.
Na sequência, a gente vai ver que não tinha necessidade, os irmãos não passavam necessidade, por quê? Porque os irmãos que tinham propriedades, que tinham terras, né, vendiam e usavam esse dinheiro para repartir para os irmãos. Entregavam na igreja aos apóstolos, que era a liderança da igreja, e os apóstolos repartiam aos irmãos. Então vejam os irmãos, não tinha necessidade. Aí, continuando esse contexto, a gente agora já entra para o capítulo 5 de Atos, já iniciando com o texto base da lição passada, que é o quê? A mentira, a ganância, a hipocrisia de quem? De Ananias e Safira, sua esposa, querendo enganar a Deus. E eu acho muito interessante essa questão do engano, irmãos, porque o que é um engano? É você pegar um emaranhado de mentira e colocar uma pontinha de verdade, para que tudo aquilo que é uma mentira passe como verdade por conta de uma pontinha de verdade que se coloca. Isso é o engano. Exemplo de Ananias e Safira. É verdade que eles, assim como os demais irmãos, eles venderam as suas propriedades, demonstrando amor por aqueles que tinham necessidade? É uma verdade. Entretanto, os irmãos entregavam o valor da venda para que a necessidade dos irmãos fosse suprida. Ananias e Safira ficaram com parte do dinheiro. O foco deles não era o reino, não era ajudar os irmãos, vidas, mas era adquirir bem próprio. Tanto que Pedro vai dizer: o terreno não é seu? O dinheiro também não é seu? Por que você mentiu? Porque o problema foi a mentira, entregar um valor como se passando por outro. Então, eles venderam igual os outros venderam? Venderam. Aparentemente, teve uma ação de amor, né, de compaixão deles, igual os outros irmãos tinham? Tinha. Só que eles estavam mentindo, ficando com parte do dinheiro. O nome disso é engano. Engano. E é um perigo o engano, porque as pessoas tentam fazer com que a mentira se passe como verdade por conta de uma pontinha de verdade que se coloca no meio da mentira para tentar enganar. E com isso a gente vê o juízo de Deus de forma imediata na vida dos dois. E na sequência disso, no versículo 11 de Atos 5, diz: e grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. A palavra igreja aqui no grego, eclésia, é a primeira vez que essa palavra aparece no grego aqui em Atos. Os irmãos tiveram temor. O termo grego aqui para temor é phobos. Ou seja, eles temeram, eles tiveram medo, ficaram atemorizados diante da ação de Deus aplicando o seu juízo sobre Ananias e Safira. Aí a gente continua o capítulo 5, a partir do versículo 12, eu vou ler aqui com os irmãos, minha tradução é King James atualizada. Atos 5, do versículo 12 ao 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Vamos lá, vamos analisar esse versículo. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus usando os seus apóstolos. O Espírito Santo operando na vida das pessoas através desses homens. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Por que eles iam para lá? Porque a igreja estava crescendo, irmãos. Precisava de um lugar amplo para que os irmãos se reunissem para adorar a Deus. Então, por isso que eles iam para o pórtico de Salomão. Aí o versículo 13 de Atos 5. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima.
Ou seja, o povo não tinha coragem. Muitas pessoas, vendo os crentes reunidos, não tinham coragem de estarem com ele. Por quê? Primeiro, a perseguição, irmãos. Eles viam como os judeus estavam perseguindo os cristãos. E aqueles que não eram cristãos, mas que queriam se converter, acabavam tendo medo por isso. E segundo, eles viram o juízo de Deus em Ananias e Safira. Então, deixava eles atemorizados. Mas o que eu acho interessante, que o texto diz, ainda que o povo os tivesse em grande estima, a população tinha uma grande estima pelos cristãos. Gostava dos cristãos, tanto que queriam estar juntos, mas por medo não faziam. Aí o versículo 14 continua. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Olha que interessante, olha o contraste. Mesmo muitos tendo medo, muitos também não tinham, e a igreja só crescia. Irmãos, mesmo diante da ameaça. É Bíblia, eu estou lendo aqui. A igreja continuava crescendo, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, olha isso, ao menos sua sombra se projetasse, sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Irmãos, olha que interessante. A igreja estava crescendo tanto. Os sinais e maravilhas que Deus, que o Espírito Santo, estava operando através da igreja, através dos apóstolos, era algo tão notório que as pessoas colocavam os doentes na rua. Pessoas de longe vinham para Jerusalém trazendo doentes endemoniados. Por quê? Porque Deus curava. Deus curava, irmão. Aí, algumas pessoas querem pegar esses textos e interpretar de forma errada, se intitulando profetas, de querer passar roupa, vender lenço que cura, uma série de coisas. Irmãos, quem operava era Deus, é o Espírito Santo, através desses homens. E isso aqui, a gente está vendo, sabe o quê? Algo se cumprindo, dito por Jesus lá em Mateus 10:1. Porque lá em Mateus 10:1, Jesus deu autoridade para os seus discípulos, que eram parte da sua igreja nascente ali, para expulsar demônios e curar enfermos. É só ler Mateus 10, versículo 1. E esse poder que Jesus deu a eles, está sendo visto aqui. Pessoas eram libertas de espírito imundo, de espírito malignos. Doentes eram enfermos. Irmãos, essa palavra de Mateus 10:1, que a gente vê na prática aqui, em Atos 5, se estende a nós. Nós somos igrejas do Senhor. Ele nos deu autoridade para colocar a mão em enfermos e eles serem curados. Para orarmos por pessoas com espíritos imundos e elas serem libertas. Agora, ele faz como quer e quando quer. Mas ele também nos deu essa autoridade. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos a continuação disso. Então, continuando aqui, assim a igreja crescia e avançava. Aí a gente entra no versículo 17 de Atos 5, que diz assim, ó, então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Eles estavam vendo a ação do Espírito Santo, que era notório, que era algo visível, que ninguém podia negar, e se encheram de inveja. E olha o que a inveja deles causou. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora.
e instruindo-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao arraiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, aí agora a gente entra no versículo 25, que é já o versículo base dessa lição 7. Só que a tradução que eu estou lendo aqui é King James atualizada. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio e ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasses nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Irmãos, eles, depois de, através deles, melhor dizendo, o Espírito Santo ter operado esses sinais e maravilhas, pessoas libertas de espíritos malignos, pessoas libertas de enfermidades, os saduceus, que quem presidiam o sinédrio era a classe sacerdotal, a classe que era aliada a Roma, né? Vendo aquilo, se encheu de inveja. Mandou prendê-los. Fez essa covardia. Então, irmãos, eles foram presos por pura inveja. Só que, como os irmãos leram comigo, de forma milagrosa, eles foram libertos. E quando no dia seguinte foram mandar buscá-los, que os guardas chegaram na prisão, a prisão estava vazia. E eles foram encontrados aonde? No meio do povo, pregando Jesus, continuando a fazer aquilo. Reparem que Deus fez o mover e eles foram soltos para que a mensagem do Evangelho continuasse a ser pregada. E continuou. Levaram eles de volta, mas agora com medo do povo, porque gostavam deles, da mensagem que era pregada, então com medo de serem linchados pelo povo, levaram eles, sem violência, ao sinédrio, que mais uma vez ameaçaram, dizendo, como a gente leu aqui: nós não falamos que vocês estão proibidos de pregar nesse nome? Eles estão se referindo ao quê, irmãos? Lá no capítulo 4, quando eles ameaçaram, prenderam Pedro a primeira vez e ameaçaram que Pedro não era para pregar mais. Os apóstolos estavam proibidos. Aí lembra lá do versículo 21, que nós lemos ainda agora, e os ameaçando, de Atos 4, né? Versículo 21 de Atos 4. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo. Ameaçaram mesmo sem motivo. E os apóstolos continuaram. Só que olha que interessante.
que a gente vê aqui também nesse versículo 4, é que no capítulo 4, melhor dizendo, que no versículo 20, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto ouvimos e ouvimos. Aí no versículo 19, que é o versículo anterior, Pedro diz, contudo, Pedro e João propuseram, julgai a vós mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. E aqui no capítulo 5, Pedro dá a mesma resposta. Os irmãos acabaram de ler comigo. Ao que Pedro, agora Atos 5, versículo 29, ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. A mesma resposta. E aqui, ó, o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes. Pedro está tocando na ferida deles, igual ele fez lá no seu sermão, no seu segundo sermão, após a cura daquele coxo. Então, mesmo diante da prisão, mesmo diante da segunda prisão, Pedro mantém a mensagem dele, ele não muda a mensagem por medo, para agradar, para ficar bem na fita, para não ter perseguição. Os apóstolos, os crentes da igreja primitiva, não temiam a perseguição. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam dispostos a ser presos e até mortos, mas não deixar de pregar a palavra. Não deixar de pregar a palavra. Então, a gente olha toda essa questão e a gente entende o porquê do título dessa lição. Uma igreja que não teme a perseguição. Porque a perseguição sempre foi um antídoto para que a igreja crescesse. O grande perigo para a igreja sempre foi os problemas que aconteciam internos. Já falei isso em lições passadas. Agora, a perseguição aos problemas que vêm de fora para dentro nunca impediu a igreja de crescer. Porque, como eu disse alguns minutos atrás, a igreja tem dono. E o dono da igreja é quem a sustenta. O dono da igreja é quem a garante. A igreja tem dono, irmãos. Então, depois de contextualizarmos o texto que dá base para a lição, para que nós venhamos entender essa perseguição no primeiro momento aqui que a igreja de Jerusalém passou, que foi por parte dos próprios judeus. Terminado isso, eu queria aqui ver com os irmãos 2 pontos importantes dessa lição. O primeiro, os aspectos da perseguição. É importante entender, irmãos, que essas lições elas estão abarcando a igreja nos seus primeiros anos, aonde a perseguição, ali no seu início, foi de aspecto religioso por parte dos judeus. Mas não podemos esquecer que, depois disso, veio perseguições morais por parte dos gregos, perseguição religiosa e política por parte de Roma. Nesse primeiro momento, os cristãos, como a gente tem visto aqui nos textos sagrados, acabamos de ler aqui, eles eram perseguidos pelos judeus religiosos, que não aceitaram a Jesus e nem a mensagem do evangelho de Jesus, e perseguia a igreja. Mandava prender, mandava matar. É só a gente olhar para a história da igreja e ver como os primeiros cristãos morreram. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, ele morreu apedrejado, irmãos, pelos próprios judeus. Então é importante nós entendermos. A igreja passou por várias perseguições e ela continua viva e de pé. Os judeus, de forma religiosa. Depois a gente vê a perseguição dos gregos. Os gregos, por exemplo, acusavam os cristãos, eu já falei isso em lições passadas, em aulas passadas, de antropofagia, que nada mais é do que o ato de comer carne humana. Eles acusavam os cristãos de comerem, de se alimentarem de carne humana. Por que eles faziam isso?
Porque na ceia os cristãos dizem comer, beber do sangue de Cristo e comer da sua carne, ignorando totalmente que este ato é um ato simbólico, aonde o cálice simboliza o sangue e o pão simboliza a carne. É algo simbólico. Os gregos também acusavam os crentes de praticarem incesto, porque se chamavam de irmãos, se tratavam como irmãos, mas se beijavam, sendo irmãos que o beijo ali, que é o ósculo santo, era na testa, em forma de respeito, de amor. E eles eram acusados de forma moral. A gente vê também, depois da perseguição romana, que ela vai se dar de uma forma mais generalizada, né? Porque foram perseguições locais, mas a gente vai ver de uma forma mais generalizada no período do imperador Nero, que foi terrível, que governou de 54 depois de Cristo até 68. Nero, por exemplo, mandava queimar famílias inteiras de cristãos, irmãos, no seu jardim, para promover espetáculo noturno, para iluminar as ruas, por pura maldade. Um homem perverso que mandou matar as suas esposas, a própria mãe. Um homem que era psicopata e odiava os cristãos. Depois de Nero, a gente tem, por exemplo, o imperador Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi durante o reinado dele que foi construído o Coliseu. O Coliseu esse que foi palco, irmãos, de martírio, de covardia com os cristãos, que eram jogados às feras para serem comidos. A perseguição que a igreja sofreu aqui em Jerusalém, ela foi como um prelúdio de perseguições muito maiores que a igreja iria continuar tendo. E o que eu quero me atentar nessa aula é o seguinte, que com tudo isso, a igreja continua de pé. A igreja continua de pé e continuará de pé e avançando. E todo crente, ele precisa estar preparado e consciente da perseguição que pode vir. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar com atenção. E um outro ponto, para finalizar, é a oração da igreja. Irmãos, agora eu vou partir para o capítulo 12, tá bom? De Atos, que também é o texto base dessa lição. Quando Pedro é mais uma vez preso. Capítulo 12 de Atos, do versículo 1 ao 5. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Ou seja, essa festa que antecipa a Páscoa. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa, porque na Páscoa não podia ter essas coisas. É uma data sagrada para os judeus. Aí o versículo 5. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a favor dele. Irmãos, alguns pontos aqui a serem observados. Esse Herodes aqui mencionado no versículo 1 de Atos 12 é o Herodes Agripa I, que governou de 41 depois de Cristo a 44 depois de Cristo. No período dele,
Toda a Palestina, a exemplo do que era na época de Herodes o Grande, que era avô desse Herodes Agripa I, que é importante lembrar que Herodes Agripa I, que é esse aqui de Atos 12, ele era neto do Herodes o Grande e ele era sobrinho de Herodes Antipas. Herodes Antipas é aquele que mandou matar e cortar a cabeça de João Batista. Então esse Herodes aqui de Atos 12 é sobrinho desse que mandou matar João Batista e era neto de Herodes o Grande. E nessa época aqui, a exemplo de quando era, né, com Herodes o Grande, a Palestina era unificada. Não tinha tido ainda essa divisão de... não tinha mais, melhor dizendo, essa divisão de um governador na Galileia e um governador na Judéia. O Herodes Agripa I, que é esse aqui de Atos 2, governava toda a Palestina, toda essa região. Mas ele ficava mais em Jerusalém, que era onde ele gostava de ficar. E ele tinha um bom relacionamento com os judeus. Ele tinha o apoio dos judeus. Então, para poder manter essa política da boa vizinhança, para poder se manter em autoestima com os judeus, ele começou a perseguir os cristãos para fazer a vontade dos judeus. Ele manda matar Tiago, irmão de João, e vê que o povo gosta. Ele começa a atacar os líderes, os apóstolos, que eram os líderes da igreja. Então, mandou matar Tiago. Viu que o povo gostou. Então agora manda prender Pedro, que era o principal líder, apóstolo, até aqui. O principal personagem de Atos, nos seus primeiros capítulos, até o ministério de Paulo começar, era Pedro. Com a exceção ali de Atos 6 e 7, que a gente vê mais a figura de Estevão. Por conta da liderança e da importância na igreja que Pedro tinha. Então mandou prender Pedro, para poder se manter em autoestima com os judeus. Com pura maldade. Só que tem um detalhe. Enquanto ele prendia, a igreja estava orando. A igreja estava lá orando. E o texto diz, vocês leram comigo, que ele mandou 4 prender. Sabe como é que era a prisão? Ficava acorrentado a Pedro, um em cada lado, soldados. Um de um lado e outro do outro. Um em cada lado. E outros 2, que eram 4. Os outros 2 ficavam de sentinelas, vigiando. Então, eles se revezavam assim, em turnos assim, quando a prisão era por mais tempo. Um soldado em cada lado de Pedro, acorrentado a ele, para ele não fugir, e 2 ainda de vigia, de sentinela. Muito provavelmente, por quê? Porque eles viram que da última vez, Pedro foi solto de forma milagrosa. E agora aqui, Pedro está preso, só que tem uma igreja orando, irmãos. Olha que interessante. Atos 12, a partir do versículo 6, a continuação. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, como eu disse, com as algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta, ou seja, um soldado em cada lado acorrentado a ele e 2 guardando a porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Eu não vou ler mais para a gente ganhar tempo. Olha a ação de Deus, irmãos. Deus agiu. Sabe por quê? Porque tinha uma igreja orando. Porque tinha uma igreja orando. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era, de fato, real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro, que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem.
para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e ele me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim, perdão. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: É Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia, eles lhe replicaram: Estás fora de si? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: Ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. E ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Irmãos, isso aqui é muito lindo, irmãos. Ele estava preso. Os judeus tramando contra a vida dele. Herodes, Agripa I, a favor dos judeus para poder agradá-los. Só que tinha uma igreja orando, irmãos. Tinha uma igreja intercedendo. O que aconteceu? Deus moveu a favor de Pedro, a favor da igreja. Eu acho isso aqui interessante. Eles não acreditaram que era Pedro. Não acreditaram. Eles estavam orando. Deus, ele sempre nos surpreende, irmãos. Eles estavam orando. Quando a vitória, eles estavam orando. Quando a vitória chegou, quando a bênção veio, que foi a libertação do líder da igreja, Pedro, de uma liderança forte da igreja, eles pensaram até que era delírio. Porque é assim que Deus age, irmãos. Deus, ele faz as coisas de uma forma tão surpreendente que a gente às vezes pensa até que é mentira. É preciso a ficha cair. Então, irmãos, um destaque dessa lição, que a oração da igreja tem efeito. Deus ouve a oração da igreja. E eu gostaria de terminar lendo a conclusão da lição. A conclusão da lição que diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. A perseguição, ela pode até vir, pode até ser inevitável, mas a mão de Deus protegendo a sua igreja, ela também existe, porque Ele também nos protege. A perseguição é real, mas o cuidado e o guardar de Deus com o seu povo, ele também é real. Que Deus abençoe os irmãos com essa aula, espero ter ajudado. Mais uma vez peço que se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, curtam, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.